Nesse vídeo eu vou te convencer a parar de usar aplicativo de namoro, ou pelo menos vou tentar. Eu nunca entrei nesses aplicativos só por brincadeira. Eu sou uma pessoa que quer construir família, que sempre preferiu ter um relacionamento sólido com uma pessoa do que ficar saindo com várias outras. Acredite, eu já tentei, mesmo quando começou, pra mim não via sentido, eu nunca gostei muito disso. Desde jovem, sempre foi assim. Quando eu comecei a usar muitos anos atrás, quando surgiu isso, pra mim funcionava bem. Eu sou um cara que hoje em dia eu praticamente não bebo, eu não gosto muito de barzinho, não gosto de balada. Eu sinceramente eu tenho uma dificuldade tremenda em conhecer pessoas e saber onde eu posso conhecer pessoas. Então se você tem alguma dica, deixa aqui no comentário, pelo amor de Deus. Mas antes, quando eu comecei a usar, que era mais na época da faculdade, aí sim, eu bebia mais, tudo. E só que mesmo assim era no geral a mesma coisa. Você clicava, era muita gente, você conseguia conversar com poucas, né, comparado com a quantidade de pessoas que tem disponível, fazer acontecer menos ainda, a pessoa com que você gosta se conecta menos ainda, e pra mim nunca foi minha intenção disso. E o relacionamento, ele não vai surgir de só compatibilidade de perfil, de bio bonita, de foto boa. Nasce muitas vezes de convivência, contexto, timing, maturidade, contexto. É muita coisa que está envolvida para o relacionamento surgir e se desenvolver. Então, se você é uma pessoa que também está nessa vibe, tem esse objetivo, eu acho que esse vídeo aqui vai te ajudar. E aqui eu vou falar até um pouco do meu relato e também trazer algumas críticas quanto a essa questão dos aplicativos de relacionamento. Problema silencioso, que você vira um consumidor de pessoas. Nitidamente isso. Primeiro motivo, que é óbvio, que os aplicativos transformam pessoas em um catálogo. Eu fiz parte desse catálogo, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você também é, e deve ter algumas pessoas que disseram sim, dezenas e mais centenas ou milhares que disseram não, e que passa a gente assim de um lado para o outro, sem nem se importar com quem você é, e também por que que a pessoa faria isso? O aplicativo, a vida, esse modo de conhecer e de se relacionar não incentiva isso, obviamente. Não tem como você fazer isso também com todo mundo que tá ali naquele cardápio de gente. Então você desliza rápido, você escolhe em segundos muitas vezes, julga pela aparência, descarta sem pensar e fazem o mesmo com você, tanto de um lado quanto do outro, tá? E aos poucos, sem perceber, a sua mente vai começar a tratar a conexão humana como um produto. Simples assim. Próxima, talvez tenha melhor, mas essa daqui respondeu pouco, eu vou ver outra, agora não tô afim, tava afim, mas agora não tô, sabe? Isso acaba destruindo a sua paciência, acaba destruindo a profundidade e até destruindo a capacidade de você investir em alguém real, com defeitos reais, com virtudes reais. Mas como que a gente vai saber? E outra, a gente começa a procurar a perfeição num ambiente mega superficial, né? E aí vem o segundo problema, que é justamente a ansiedade e a dopamina. No caso, eu percebi mais recentemente que os aplicativos estavam mexendo comigo emocionalmente. Por mais que não seja tão legal de admitir isso, principalmente numa rede social, chegou a determinado momento que eu estava usando 5 ou 6 aplicativos e resultado quase nenhum. Não sei exatamente porquê, eu sei que o aplicativo tem seu algoritmo, tem seu jeito de funcionar, depende, como qualquer outro aplicativo, ele vai analisar a conduta do usuário, não sei, às vezes as fotos não eram boas, tanto faz, agora já não importa mais. Porém, eles estavam gerando ali um desequilíbrio emocional, porque eu acabava indo assim, esgotando os matches em um, matches não, né? Match quase não tinha, Jesus. Os likes em um, ia para outro, ia para outro, ia para outro. Tinha uns que assim, que o tipo de gente ali não tinha nada a ver comigo, então eu entrava, mas só dava não, 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 porque eu não gostava das pessoas e saía.
e aí um match gera uma expectativa, olha, não deu match, e aí a resposta que eu respondo, o que eu falo, e chegou uma hora que não tava mais natural, até porque rede social cria muita regrinha de como falar, como agir, o que você deve fazer. Começou a perder naturalidade pra mim, começou a virar quase um jogo de, olha, não, tem que se planejar, eu vou ter que escrever assim, vou ter que falar desse jeito, vou ter que fazer e escrever desse outro jeito, e não, e nossa, eu não tô conseguindo pensar, e o que eu escrevo... E aí você pensa, não, eu tenho que responder, porque se eu não responder, aí o que a pessoa vai pensar de mim é muita coisa. Então é uma montanha-russa emocional diária que estava acontecendo ali. E aí você pega o celular, basicamente querendo uma validação. Querendo mensagem nova, querendo sentir que alguém te escolheu. Isso é perigoso, porque muitas vezes, para muita gente, o que acaba acontecendo, tem gente que fica viciado justamente em ser escolhido. Então fica colecionando match, não conversa, não fala com ninguém, não evolui. E claro, por mais que tem vezes que a gente tá ali e queira desenvolver, às vezes a outra pessoa que também tá falhando contigo nisso. Você vai lá, você tenta conversar, você conversa, começa super bem, super animado, assim, mas, né, sem exagero, tranquilo, e a pessoa tão sem vontade. Aí você, qual que é o sentido disso? Você se questiona. Mas, com essa questão dos likes, o que acabou acontecendo comigo, que eu não tava percebendo, é que a minha autoestima começou a depender da validação que eu tinha nesses aplicativos. E isso é algo que eu não tinha nem pensado quando eu estava começando a gravar esse vídeo, quando eu pensei em fazer esse vídeo. Me cheguei à conclusão agora. E realmente, eu senti isso diminuindo depois que eu apaguei os aplicativos. A minha mente ficou mais silenciosa e eu comecei aos poucos a recuperar minha autoestima, me valorizar mais, entender que meu valor não depende do match, do like, até porque tem muitos fatores externos, principalmente para os homens. Ah, se você é mulher tá vendo isso, não acredita? Pode pesquisar. Para homem, a experiência usando o aplicativo é completamente diferente. Completamente diferente de uma mulher. Para a maioria dos homens é muito ruim, muito mesmo, tá? E aí vem um paradoxo, que é quanto mais opções, pior fica. A gente costuma achar que é o contrário. Quanto mais opções, melhor fica, mas não, pior fica. Porque quanto mais opções aparecem, mais difícil fica escolher. Mais difícil é valorizar alguém. Você vai ter um medo maior de perder algo melhor. Você fala, nossa, eu tô me dedicando a investir nessa pessoa aqui. Nossa, mas aquela ali poderia ser melhor. Ou você vê outra ali que aparentemente parece melhor, mas você começa a deixar essa de lado para vir na outra. E aí você acaba se prejudicando ali. Você acaba perdendo oportunidades. Isso vale para todo mundo que tá lá dentro. Então você conversa com alguém, parece legal, mas essa pessoa também tá falando com outras 10 pessoas, não sei. E você também talvez esteja. E ninguém aprofunda nada, todo mundo distraído, substituível, todo mundo aquilo, ninguém faz questão de nada, de ter o mínimo de consideração com o outro, de responder, de falar, de ser claro, de expor ali o motivo de estar ali ou não. E aí, quando eu apaguei, o que mudou foi o seguinte: eu saí desse ambiente e algumas coisas mudaram rápido. Nem tudo foi bom. Tá? Uma porque assim, a gente está acostumado a mexer ali no aplicativo de relacionamento, então a gente está acostumado de certa forma a encontrar, a trombar pessoas, como a gente diz aqui em São Paulo, a se encontrar, vamos dizer assim, ver pessoas, mas na verdade isso não está acontecendo. A gente está vendo foto de pessoa, uma imagem que a pessoa produziu nela mesma. A gente não está se encontrando tipo, no sentido assim de ver na rua, de se cruzar na rua. Não é isso que está acontecendo. Então a gente no início tem essa parte ruim que você começa a sentir essa falta de ver pessoas novas. Só que você não está, na verdade, você não estava vendo pessoas novas, você estava vendo perfis novos ali, enfim. E isso acaba, de certa forma, mexendo com o seu psicológico, de você sentir falta disso, sendo que, na verdade, você nunca teve exatamente isso. No início, você sente essa falta, parece que você quer, nossa, preciso dar um jeito de ver pessoas, de tentar encontrar alguém, de tentar conhecer alguém. Porque na sua cabeça, estar no aplicativo de relacionamento, você estava tentando conhecer gente. Mas da parte boa, o que começa a acontecer com o tempo é que diminui a pressão de você achar que precisa achar alguém agora. Antes parecia mais urgente, uma urgência mais constante, como se você tivesse atrasado na vida, e se todo dia sem um match era uma perda de tempo, isso é muito real. E aí quando você para, você percebe que isso é artificial. A vida no geral continua a mesma coisa. Tá? Mas o ambiente te deixa ali ansioso. Até porque
aquilo, né? Você, quando tá nesse meio de qualquer rede social, mas aplicativo de relacionamento também, você tá ali desregulando completamente o seu sistema dopaminérgico. Mas de qualquer forma, segunda mudança foi que eu voltei a focar em mim. Trabalho, saúde, rotina, propósito. É tudo bem que às vezes ainda assim você bate aquela solidão, bate aquele negócio, ainda mais pra mim que eu não saio muito de, nossa, preciso conhecer alguém, não tô conversando com ninguém. Hoje, atualmente, eu tô zero contatinhos. Zero. Nada. E aí dá aquela falta, obviamente. Mas isso pode ser ali trabalhado de outras formas. Terceira mudança é que você começa a valorizar encontros naturais, conversas reais, pessoas do cotidiano, essas coisas que os aplicativos nos fazem subestimar. E aí você, mesmo os contatos que você tem com as pessoas que não seriam potenciais parceiros ou parceiras para você, são valorizados. Você encara isso como de forma mais tranquila, mais natural. E ainda assim, com aquelas pessoas que seriam potenciais parceiros, eu, pelo menos no caso, eu comecei a dar mais valor a isso e ainda assim tentar abordar isso de uma forma mais tranquila, mais natural, para não gerar nenhuma pressão em mim nem na pessoa. Mas a maior mudança eu continuo querendo um relacionamento, querendo construir família, tudo mais. Só não estou tão desesperado para isso enquanto como eu estava usando vários aplicativos ao mesmo tempo. Aqui, importante, tá? Eu não sou contra o amor, não virei assexual, não sou daqueles que abandonei isso, que tá em raiva de mulher, que acha que mulher não presta, enfim. Se você segue qualquer uma dessas pessoas que propaga de certa forma um ódio, um ressentimento para um sexo ou para o outro, eu recomendo você que pare de seguir. Não tô falando daquelas pessoas que fazem críticas reais e construtivas, mas daqueles que propagam um ressentimento real. Eu não desisti de relacionamento, pelo contrário. Eu ainda quero. Continuo acreditando em parceria, continuo aberto pro amor. Eu só parei de buscar isso num ambiente que não era pra mim, que tava me afastando daquilo que eu queria e tava me fazendo mal no dia a dia. Então, o desafio pra você que tá assistindo é o seguinte: teste simples. Simples. Apaga os aplicativos por 30 dias. Só 30 e observa se sua ansiedade melhora, se a autoestima muda, a sua atenção à sua volta, se sua paz aumenta. Talvez você até descobre que você não estava tão carente de amor assim, tá? Só estava meio que intoxicado pelo sistema. Mas assim, isso é o mínimo, tá? Se puder fazer mais, você vai ver que vai fazer melhor ainda, mais bem ainda para você. Então assim, vamos para encerrar. A tecnologia, ela prometeu facilitar relacionamento. Alguns casos ela facilita mesmo. Só que para a maioria, principalmente para a maioria dos homens, ela industrializou a solidão. Para mulheres também ultimamente tem saído cada vez mais pesquisas assim. Então, se você quer algo profundo, talvez você precisa fazer assim como eu e sair desses lugares mais rasos. Ironicamente, por mais que eu não tenha nenhum contatinho agora, nada com ninguém, eu me sinto mais próximo, mais preparado para algo real do que antes. Mas, enfim, comenta aqui se você acha que os aplicativos te aproximaram do amor ou te afastaram dele. E por fim, comenta aqui aonde que eu posso conhecer pessoas. Pra mim, apaguei os aplicativos de relacionamento, tá sendo ótimo. Mas e aí? E agora? Como que eu conheço gente se eu não gosto de sair de casa? Fica aí o questionamento. Obrigado, até o próximo vídeo.